Nós vamos começar a apresentação formal, então. Eu À vontade. queria agradecer imensamente a sua presença, toda a sua cordialidade. Nós conversamos bastante sobre esse assunto agora, mais recentemente, conversamos quase que toda semana. Dr. Wanderson Kleber de Oliveira, ele é secretário de Serviços Integrados de Saúde do Superior Tribunal Federal. Ele é ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde em 2019 e 2020. Ele é graduado em enfermagem na Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado e doutorado em epidemiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a publicação dele, ele tem uma publicação na revista Science sobre Zika. Ele tem um fator H de 28, então, além de todo esse trabalho que ele faz, ele tem 90 trabalhos publicados, um desses na revista Science, que todos sabem como a pessoa que publica na Science fica, do ponto de vista acadêmico, bastante satisfeito, assim, uma meta que é alcançada por poucas pessoas. Então, primeiro, parabéns pela sua carreira, tanto assistencial, como acadêmica, como administrativa, e você é uma pessoa bem conhecida, assim, em todo o Brasil. Quando eu falei que você vinha para cá, como o Wanderson vai lá falar, que bom, você tem mais de 100 pessoas aqui já online. Eu queria te agradecer mesmo e passar a sua apresentação formal, depois agradecer em nome do Arthur, do Sérgio Drag, e todos os membros da Fundação Oswaldo Ramos e do Hospital do Rio. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado, Arthur, ao Hospital do Rio, ao Dr. Medina, um amigo querido, e eu sou um admirador do seu trabalho, Dr. Medina, e tem sido uma honra trabalhar com o senhor na Comissão Médica de Educação, onde nós fazemos parte ali de um debate muito rico, né? Todas as semanas, estudando um pouco e acompanhando de perto a pandemia. Eu fiz uma breve apresentação, doutor Medina, aqui para discutir e abordar o tema que que o Hospital do Rim colocou, né, para debater. Eu sou, como o senhor mencionou, um estudioso do tema das emergências de saúde pública, eu gosto muito, e agradeço imensamente a oportunidade. Como que o senhor quer que eu já comece? Como o senhor deseja que eu faça? Eu vou apresentar, colocar sua apresentação. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Bom, eu vou... A apresentação em si, vocês conseguem visualizar? Está entrando agora. Consegue. Então, perfeito. A apresentação, na verdade, a apresentação aqui é um pano de fundo, né? Eu vou debater com vocês aqui alguns elementos que vão tentar responder ao que nós levantamos como pontos de debate, que é o modelo de vigilância, cenários e análise epidemiológica do Brasil para o risco da Covid, principalmente no curto prazo. Aí, vamos considerar curto prazo os próximos 6 meses, né? Porque fica muito complexo fazer uma predição muito distante. Para 6 meses já é muito complexo. Para muito adiante, mais difícil ainda. Então, atualmente, eu estou secretário de Serviços Integrados do Supremo Tribunal Federal, a quem eu agradeço aqui a oportunidade, o ministro Fux agradeceu, então, em nome do Supremo, agradeço ao Hospital do Rim pelo convite. Lá nós temos um serviço de saúde, nós cuidamos de 9.000 pessoas dentro desse serviço médico, que a gente cuida também dos aposentados, do CNJ, do STF, então é um serviço bastante importante e grande. Eu vou abordar com vocês, então, os modelos de vigilância, cenários e análise de risco. Para a gente entender o primeiro ponto, que é o modelo de vigilância, eu tenho que entender para qual objetivo eu estou organizando o meu sistema de vigilância. Então, se vocês tiverem dúvida, basta pegar o Guia de Vigilância Epidemiológica. Ele foi atualizado agora, dia 15 de março desse ano,
E no guia de vigilância está escrito que o objetivo do sistema de vigilância da Covid atualmente é identificar precocemente a ocorrência de casos, estabelecer critérios para a notificação e o registro de casos suspeitos em serviço de saúde público ou privado, estabelecer os procedimentos para a investigação laboratorial, monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade, monitorar as características clínicas e epidemiológicas do vírus SARS-CoV-2, realizar rastreamento, monitoramento e isolamento de contactantes do vírus, estabelecer as medidas de prevenção e controle e realizar uma comunicação oportuna e transparente da situação epidemiológica. Então, são esses os objetivos que nós temos que atingir. Então, eu poderia ter diferentes? Poderia fazer outros? Poderia fazer menos? Poderia. Mas são esses que estão na regra, né, do sistema. Então, para eu conseguir discutir modelos, como mencionado, né, o modelo de vigilância, eu tenho que compreender que vigilância é essa, que tipo de vigilância eu estou me referindo. Então, nós temos sistemas que são ativos, ou seja, que eu vou atrás da informação. Eu tenho sistemas passivos, que são os modelos tradicionais, ou seja, esse modelo de identificação de caso precoce, ele parte de um sistema de vigilância passivo, ou seja, o médico, o profissional de saúde que atende um caso, o profissional do laboratório que faz uma análise, ele que tem que preencher uma ficha e mandar isso para algum lugar que vai consolidar e vai estabelecer os elementos para a vigilância e a organização do modelo. Então, esses modelos de vigilância, o sistema ativo, a notificação, ela não é espontânea, eu tenho que ir lá atrás dela. Mas no sistema passivo, ela é espontânea. Então, eu dependo que as pessoas estejam capacitadas, preparadas e sensíveis para fazer o registro, e entender a importância do registro. O custo desse sistema passivo, então, a gente já diagnosticou que o nosso modelo de vigilância é passivo. Então, ele tem um custo menor, ele tem uma sensibilidade menor, e ele tem um conhecimento produzido menor do que um sistema ativo. E tem uma observação. Qualquer sistema passivo, segundo a literatura internacional, isso não é de agora, isso é antiquíssimo, nós temos que um sistema de vigilância, ele já entra num sistema passivo, representando em torno de 10 a 63% do real. Então, aquilo que eu estou enxergando representa entre 10 e 63% do real. Aí eu te pergunto, é um problema da subnotificação? Não necessariamente é um problema da subnotificação. E por que isso não, e por que não é um problema da subnotificação? Porque nós nunca teremos a totalidade dos casos. Em qualquer doença, em qualquer condição, você vai ter um espectro clínico que vai permitir a identificação de um percentual de casos. Se eu tivesse uma epidemia de raiva humana, decorrente do vírus rábico, eu teria, o espectro clínico dela é menor, porque praticamente todo mundo que pega evolui para o óbito, 99,99%. No Brasil, nós tivemos dois casos aliás, um caso que a outra menina faleceu, apenas um caso lá em Pernambuco que conseguiu sobreviver a uma infecção pelo vírus rábico. Mas um protocolo muito, muito, muito complexo, muito pesado e com sequelas terríveis. Então,
o espectro clínico da Covid-19, ele é muito variado, ele é muito variado. Ele pega condições que vão desde doenças assintomáticas, né? Você pega um percentual grande de pessoas que não vão apresentar nenhum sintoma, ou seja, você tem aí em torno de 80% praticamente que não vai apresentar sintomas, em torno de 81%. Você tem 81% que vai ter sintoma leve ou moderado. Você tem em torno de 14% que vai apresentar algum nível de severidade e gravidade, e em torno de 5% que vai evoluir para um quadro crítico. Sendo que 20% das pessoas que chegam a ser hospitalizadas, elas vão precisar de ventilação mecânica e oxigênio com alto fluxo de fornecimento. Então, o espectro clínico ele é muito diverso. Então, quando eu olho aqui para esse funil, o que ele está me dizendo é o seguinte, que de um conjunto enorme da população, apenas uma fração, ou a ponta do iceberg, que é aqui aquele em torno de 10% a 63%, e na Covid, eu acredito que nós estejamos com uma visão muito mais próxima do 10% do que dos 63%. Então, eu preciso entender esta condição para eu poder compreender e medir. E como nós não sabemos medir saúde, a gente mede doença. Por isso que o monitoramento se dá a partir de um proxy, que é a manifestação de sinais, sintomas e tal. Então, a pessoa, desde o momento que ela inicia a manifestação clínica, algumas vão apresentar sintomas, outras vão procurar serviço de saúde, outras vão ser diagnosticadas. Então, até chegar ao ponto de entender quem curou e quem morreu, eu tenho que passar por uma série de outros elementos que vão abordar, que vão estar no dia a dia das pessoas, né? Na dinâmica da transmissão de uma doença. E essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. Por que a doença se desenvolve em algumas pessoas e não em outras? E nós temos um volume imenso de condições clínicas que poderiam representar essa situação. Eu estava mencionando agora há pouco que a gente tem que estabelecer, para entender o modelo de vigilância, temos que entender algumas premissas. A primeira premissa que eu gostaria de colocar para vocês é o uso de máscara, é uma das medidas mais eficazes contra a transmissão do vírus. Então, se eu tenho a máscara, que é uma proteção de barreira, e quanto melhor for essa máscara, maior será a minha proteção, aliada com o distanciamento físico, ou seja, se eu consigo manter uma distância física de mais de 1,5 metro, 2 metros, eu reduzo significativamente a possibilidade de transmissão do vírus entre as pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa, hoje, né, uma pessoa que infecta em 5 dias, ela vai infectar 2,5 pessoas, em 30 dias ela infectou 406. Mas se eu tenho uma redução da exposição por meio do distanciamento físico, uso de máscara, e eu chegar a reduzir essa exposição em 45%, em 30 dias ela vai infectar 2,5 pessoas como aquela sem que eu tivesse feito nada. Ou seja, se eu não fizer nada, eu transmito para 406 em 30 dias. Se eu fizer isolamento, uso de máscara, aliado com higienização e distanciamento físico, eu praticamente vou transmitir para 2,5 pessoas. Então, com isso, eu reduzo a velocidade da transmissão, dou fôlego aos hospitais para que expandam a sua capacidade de leitos e operacionalmente. E com isso eu consigo vacinar as pessoas
numa velocidade tal que me permita atingir o que a gente chama de imunidade coletiva, que é a imunidade produzida pela vacina, principalmente porque essa doença ela tem um volume de transmissão pré-sintomático muito elevado, diferente de outras doenças, quando você só tem a manifestação de sintoma após a manifestação, após a transmissão, somente após o início dos sintomas, como foi no SARS-CoV-1, aí você consegue controlar, você consegue reduzir a transmissão, porque você terá, como neste exemplo aqui, ó, você terá as pessoas imunizadas criando um escudo para proteger os azuis aqui, que são as pessoas que não estão imunizadas. Então, a vacina, a imunidade coletiva, que é essa aqui, ela me permite uma proteção indireta, que é a proteção individual ampliada para o coletivo, é o que a gente chama de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Se eu faço isso esperando apenas a transmissibilidade, com uma doença que é nova, que está mudando toda hora, que está gerando mutações que podem inviabilizar a própria vacina, essa não é uma medida razoável, não é uma medida racional, nem aceitável tecnicamente. Então, não se pensa em imunidade coletiva com infecção natural, numa condição de epidemia de doença, como no caso da Covid-19. Pode fazer sentido em outras doenças, em outras situações, num universo menor, porque os modelos que a gente tem são universos menores, nada parecido com o que a gente está vivendo. A gente está vivendo a maior epidemia dos últimos 102 anos. Então, não há um tratamento profilático precoce contra o coronavírus. Nós temos uma série de medicamentos que foram testados em grandes pesquisas há mais de um ano, né? Muitos testados há mais tempo, porque a gente tem histórico desses medicamentos sendo utilizados há muito mais tempo, como no caso do efeito antiviral da hidroxicloroquina, por exemplo. A gente conhece ele não por causa da Covid, ele já vinha de estudos de outras doenças há muitos anos, mas sempre in vitro, não in vivo. E a gente sabe hoje que a dexametasona, o redensivir, o soro hiperimune, ou seja, você tem alguns tratamentos que podem ser realizados, não quer dizer que não tenhamos tratamento. Nós não temos um tratamento precoce até o momento, e aqueles medicamentos que estão em teste ainda, antivirais, talvez seja uma grande lacuna do conhecimento que a gente tem aí para os próximos meses, que é o desenvolvimento de um antiviral eficaz e que seja útil para o tratamento ou o que a gente faz em algumas condições, que é a quimioprofilaxia. Então, para a gente poder chegar nesse ponto, ainda não temos que superar alguns problemas. E, por fim, a quinta premissa é que a quarentena é uma medida eficaz para reduzir a velocidade da transmissão e a recuperação do sistema de vigilância, mas o seu efeito, ele dura, ele só vai ter eficácia, ele só vai ter efetividade, ou seja, da aplicação prática dele, se eu tiver pelo menos 3 semanas de intenso controle de circulação, com 70% de adesão. Então, se nós não tivermos 70% de adesão e fizermos isso durante 3 semanas consecutivas, a experiência diz que nós não conseguiremos diminuir a velocidade, e aí a gente vai ficar patinando como a gente está fazendo no Brasil. Então, uma grande proporção de pessoas com Covid não apresenta sintomas, de acordo com pesquisa numa cidade italiana. Isso aqui é só para dar um exemplo. A equipe descobriu que 43% das pessoas infectadas com SARS-CoV na cidade não tiveram febre ou outros sintomas. Então, os pesquisadores não observaram nenhuma diferença entre o potencial de infectividade entre aqueles que relataram sintomas e aqueles que não tiveram sintomas. Ou seja, praticamente, quem não tem sintoma transmite praticamente igual quem tem sintoma.
E os indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos, ele tem um papel fundamental na transmissão, que dificulta o controle da doença sem um estrito distanciamento social. Então, para completar e para fundamentar esse primeiro item que eu mencionei aqui, que é identificar precocemente a ocorrência de casos, eu tenho que partir de um elemento chave, que é a definição de caso. Então, é possível comparar o Brasil com a Espanha e Estados Unidos, por exemplo? Eu vou explicar para vocês que não é possível. E por que não é possível nessa lógica? Nós temos aqui, no Brasil, a definição de caso suspeito no Brasil, comparado com os Estados Unidos e com a Espanha, ela parece ser a mesma coisa. Então, me parece que o que entra no sistema, ou aquilo que é captado, ele se parece bastante. Não é igual, mas se parece bastante. Mas quando eu vou destrinchando, a partir daquele caso suspeito, o que é o confirmado, para chegar ao nível de conclusão e falar assim, olha, o que é o confirmado para mim é o que é confirmado para você, nós vamos ver que há uma diferença muito grande aqui no caso confirmado. Então, o modelo de vigilância que nós temos, ele tem uma sensibilidade menor, ou maior, aliás, do que dos outros países. Então, hoje, Estados Unidos e Espanha têm um sistema muito mais preciso do que o do Brasil. O Brasil tem um sistema mais sensível. Por quê? Porque está entrando de tudo um pouco no nosso sistema. Nós não temos a definição de caso provável. E no caso confirmado, nós estamos colocando casos que são confirmados apenas com critério sorológico e principalmente com critério clínico epidemiológico. Diferente dos Estados Unidos e Espanha, que praticamente só coloca como caso confirmado, na atualidade, quem tem RT-PCR positivo, ou seja, só os casos agudos. E mesmo assim, com um volume de testes, uma razão de testes, que chega a ser, nos Estados Unidos, de 13 testes para cada caso confirmado, na Espanha, 13 testes para cada caso confirmado, e no Brasil, apenas 2 testes para cada caso confirmado. A situação nossa é muito crítica. Nós somos o 21º país dos 20 países com maior população, com mais de 100 milhões de habitantes, e também com aqueles com maior número de óbitos. Se a gente pegar esses 21 primeiros países, nós estamos na 21ª posição em relação à testagem. Então, nós testamos muito mal e testamos muito pouco. Então, nós não conhecemos, nós não estamos cumprindo o objetivo primário. Nós, com base nisso, nós não temos condições de cumprir nem esse objetivo, que é identificar precocemente a ocorrência de casos, porque a gente está trabalhando principalmente com um exame sorológico, aquele da ponta do dedo, então eu não consigo identificar precocemente, eu não consigo monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade de forma eficiente, eu não vou conseguir fazer rastreamento e monitoramento de contatos, porque eu estou testando muito pouco, e com isso, eu não consigo direito estabelecer e medir a eficácia, a eficiência das minhas medidas de prevenção e controle, porque nós estamos fazendo uma vigilância hoje no Brasil que parece que nós estamos no primeiro semestre de 2020. A gente está olhando para óbitos confirmados, baseado na data de notificação. Vejam todos os jornais, vejam todos os painéis, se não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos monitorando óbitos que são casos que aconteceram há mais de 4 semanas atrás. Então, eu já começo com uma lentidão absurda de 4 semanas atrás. Então, com isso, pessoal, e considerando que a gente está vacinando muito pouco e numa velocidade muito baixa, nós no Brasil, se a gente considerar em que posição nós estamos em relação ao total de vacinados, nós estamos na 8ª posição.
para um país continental não é ruim. Não é, mas a Espanha e tal. Quando é oportuno, o povo quer comparar com o ruim. Quando não é oportuno, o povo quer comparar com os Estados Unidos e tal. Não, agora eu quero comparar com os Estados Unidos. Vamos nos comparar com os Estados Unidos. Então, vamos olhar para o país que está fazendo aqui, que está conosco aqui nas Américas, tem um padrão, é um país grande, tem 300 milhões de habitantes, então o Brasil tem 200 milhões, e vacinou muito. Então, desses países todos, dos 21 países que mais vacinaram, que mais tiveram casos, tem uma maior população, o Brasil está em oitavo lugar. Então, vamos olhar para os Estados Unidos, que é um país que tem características, né? Um país federado, grande e tal. O Brasil, os Estados Unidos já fez vacinação de 50% da população, considerando uma ou duas doses. Mas quando a gente olha para apenas... O que a gente tem que começar a olhar agora, nesse estágio que nós estamos? Não adianta olhar apenas quantas doses foram feitas. Nós temos que olhar para quantas doses foram feitas com esquema completo. Ou seja, quem é que tomou 2 doses e já ultrapassou 2 semanas entre a última dose e aquele momento. Então, só se considera imunizado, protegido, quem tomou 2 doses e eu estou olhando para aquela pessoa depois de 2 semanas após a segunda dose. Então, vamos considerar que se a gente já tivesse 2 semanas e todo mundo que tomou o esquema completo já estivesse imunizado. Nos Estados Unidos, eles têm 18% da população. E olha que eles fizeram 167 milhões de doses. No Brasil, nós temos 2,3% da população. Então, neste cenário, e eu falei isso várias vezes no ano passado, nós não teremos ainda em 2021, antigamente eu falava assim, não teremos imunidade suficiente, vacinação suficiente no primeiro semestre, mas teremos no segundo. Eu vou refazer a minha frase. Nós não teremos vacinação suficiente em 2021. Nós estamos entrando para proteger o inverno de 2022. Então, nós estamos fazendo uma estratégia de vacinação para o inverno de 2022 e não para 2021. Então, a velocidade está muito, muito, muito aquém do que a gente consegue fazer proteção. Então, só para vocês terem um pouco mais de referência, eu fiz aqui embaixo ilustrei aqui essa condição. O Brasil tem uma população estimada, segundo o IBGE, de 212 milhões. Isso é a conta de padaria, tá? Só para vocês entenderem. Então, nós temos 212 milhões de habitantes. Eu não posso aplicar a vacina em menos de 18 anos, em menor de 18 anos, por enquanto, porque a vacina está sendo testada. Então, eu já retiro 26% da minha amostra. Eu fico com 74%. Então, para eu poder ter uma imunidade coletiva, eu teria que vacinar 100%, eu teria que vacinar 74%, 70% ou mais da minha população. Sobrava 74%, eu tenho que vacinar 157 milhões. No entanto, a meta do Ministério da Saúde, hoje no plano, é de vacinar 90% do grupo prioritário. O grupo prioritário deles é 77 milhões, que representa apenas 36% da população. Se eu considerar que eu fosse vacinar todo mundo acima de 18 anos, eu teria que vacinar 90% da população, mesmo assim ainda não teria proteção coletiva, porque eu vacinaria somente 67% da população. Está vendo que nessa conta de padaria, mas que ela funciona, porque ela é a conta que a dona de casa fala todo dia, o dono de casa também faz, e a gente, essa conta não vai fechar. Nós não teremos capacidade de colocar todas as fichas apenas na vacina, sozinha, mas combinada. Nós temos que fazer isso com vacina e distanciamento social. Então, isto é fundamental. Eu falei para vocês sobre um modelo de vigilância. Então, o modelo passivo, ele funciona de modo universal hoje, porque eu estou notificando síndrome gripal em todos os serviços de saúde, né? Então, eu tenho, historicamente, um modelo de sistema de informação que pega
Se eu tenho síndrome gripal em unidade sentinela, que é aquela da gripe, eu utilizo um sistema chamado CIVEP-GRIP. Se eu tenho uma síndrome gripal em outras unidades que não estejam credenciadas, eu estou falando de qualquer unidade de saúde, eu faço a notificação no ESUS Notifica. Se eu tenho um caso internado, seja em uma unidade hospitalar, no pronto atendimento, eu uso o CIVEP-GRIP, o módulo de SLAG. Então, eu tenho 1, 2, 3 sistemas para poder olhar qual é o meu número de casos de Covid. Pelo menos o meu denominador. Aí eu tenho um outro sistema que é o GAL, que é o Sistema de Ambiente de Gerenciamento Laboratorial, que só pega informação dos laboratórios públicos cadastrados no sistema. Eu tenho um sistema que esse sim é universal, mas ele é muito tardio, que é o sistema de mortalidade. Eu sei que lá na frente a gente vai ter que rever, reclassificar óbitos e tal, passando pelas comissões hospitalares e aí dos municípios. E tenho também informação do SH. Se eu juntasse tudo isso num caldeirão, se eu tivesse uma chave primária que pudesse juntar tudo, usando ciência de dados, né, Big Data, integrando, eu teria muito mais capacidade de fazer modelos preditivos. Ou as fichas vocês conhecem, essa aqui é a ficha do ESUS Notifica. Olha quantos campos que tem que ser preenchidos aqui. Então, são todos esses campos. E a ficha do caso grave internado é essa aqui. Vocês imaginam que numa pandemia a gente possa ter qualidade da informação com um volume tão grande de campos? É impossível. É impossível. Então, a gente precisa urgentemente melhorar o modelo de vigilância, porque ele não está adequado para uma realidade. Então, eu não tenho critérios definidos para esse conjunto. Então, a subnotificação ela é inerente ao sistema de vigilância. Então, se eu estou olhando hoje para um caso, multiplique isso para 10. Então, se nós temos 10 milhões de casos hoje no Brasil, multiplique que nós já tivemos 100 milhões de casos. Então, esse é o modelo de vigilância. O outro caso é o cenário. Então, vamos aqui olhar rapidamente para alguns cenários de risco, né? Eu estava mencionando para vocês que o mundo hoje, nós temos um volume de casos e óbitos muito elevado. Então, nós temos no mundo hoje, no Brasil, 213 milhões de casos até ontem, 13 milhões de casos, 333 mil óbitos. Em relação à incidência, o Brasil está em 5º lugar, na mortalidade em 6º. Então, esta é a nossa realidade atual, tá? Nossa realidade atual é essa. Então, quando eu pego isso e quero entender a questão dos testes por caso confirmado, se eu pegar aqui e olhar alguns países aqui, como Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Rússia, eu tenho um volume de testes, por caso confirmado, que chega a 3.452 na Austrália, Israel, 91 testes para cada caso confirmado. Né? Os Estados Unidos aqui dá 15, e o Brasil nem aparece aqui porque não tem informação disponível e tal. Com base nisso, eu fiz aqui uma análise de risco. Então, eu considerei o seguinte, eu fiz uma adaptação do sistema, do modelo dos Estados Unidos e da Europa para classificar risco. Então, no eixo Y aqui, eu coloquei a taxa de positividade. E eu trabalhei aqui com essas proporções, tá? Para considerar do verde ao vermelho. E aqui do lado, no eixo X, aqui, eu tenho o total de casos em relação a 100 mil habitantes, que vai de menos 2,5 casos para 100 mil habitantes a 20 ou mais. Quando eu pego todos aqueles países que eu mencionei aqui atrás,
né? Austrália, Nova Zelândia, Israel, Portugal, eu peguei países variados aqui que estão em condições diferentes, tá vendo? Então a gente está olhando para a última semana passada. Então, se eu fosse pegar esses países aqui, na semana passada, porque essa análise de risco, um modelo de análise de risco, ele não é estático. Eu não tenho um risco que eu faço, o risco vale para hoje, né? Eu estou olhando para hoje. Então, baseado nessa realidade, nós temos, no mundo, desses países, 9 deles ainda estão no vermelho, que são Brasil, Argentina, Chile, Palestina, Estados Unidos, Grécia, Itália, Espanha e Canadá. Nós temos um país que está no laranja, que é a Índia. Nós temos 5 países que estão no amarelo. Quênia, Rússia, Israel, Portugal e Reino Unido. E temos 3 países que estão no verde, que são Nova Zelândia, Austrália e China. A nossa meta é trazer esses países aqui para cá. Essa é a meta. Então, para eu fazer isso, eu tenho que entender como que nós estamos em relação às métricas, assim. Como é que eu trago o Brasil para dentro do verde? Como que eu saio do vermelho e vou para o verde? Eu preciso entender quais são os sinais que a pandemia está me dando, quais são os sinais que eu estou recebendo da transmissão, das características. E a gente está num momento que a gente está fazendo uma vigilância de mídia, não uma vigilância de serviço de saúde. Então, a gente não está acompanhando. Hoje, quem está dando informação é o consórcio de imprensa, não é o Ministério que chancela mais a informação. Isso é um absurdo. Então, nós estamos com muita dificuldade de ter pessoas que tenham capacidade de traduzir isso que está acontecendo em uma linguagem que seja compreensível para a população. Então, nesse sentido, olhando aqui para os gráficos do Brasil, isso aqui, a fonte é o GAL, aquele sistema de gerenciador de ambiente laboratorial. Então, desde que começou a pandemia, a menor positividade que a gente teve foi 10%, ou seja, 100 amostras entraram no sistema, no laboratório. Dessas 100 amostras que fizeram a RT-PCR, 10 deram positivo. Isso é a positividade. Então, 10% foi a minha menor positividade. Depois que nós tivemos um volume grande de casos, nós chegamos a ter, no pior momento, 38% de positividade, lá no final de julho do ano passado. Depois nós caímos, melhorou um pouquinho, os governos começaram a fechar os leitos de UTI, vocês se lembram disso? No momento mais favorável, que foi no final de novembro, que bateu justamente ali com as eleições, nós atingimos o menor nível de positividade da série histórica, fazendo muito mais testes do que a gente fazia lá na semana 13 de 2020, que praticamente eram os casos internados e graves. Aqui na semana 41, nós já fazíamos um volume de testes muito maior. Quando eu era secretário, nós entramos na pandemia fazendo, no Brasil inteiro, 2.700 testes de RT-PCR por dia. Era a nossa capacidade. Hoje, nós fazemos em torno de 50 mil testes de RT-PCR por dia, em média. Então, naquela época ali, na semana 41, nós tivemos 18%. Então, de 100 amostras que entraram no laboratório, 18 deram positivas. Este foi o nosso melhor cenário de transmissão. Hoje, de acordo com o dado mais recente, nós estamos em 36%. Ou seja, nós estamos muito mais próximos do pior momento do ano passado do que do melhor momento do ano passado. Com base nisso, eu volto para a minha matriz de risco, e se eu olhar aqui, a gente vai ver que nós tivemos 10,2, então foi de 10 a 20. Então, na prática, nós nunca saímos desse limite superior aqui.
Então, nem no melhor momento, o máximo que a gente poderia ter chegado é aqui, ó, no laranja. Isto é muito aquém do que a gente precisa para controlar a pandemia. Então, essa é uma análise de risco que eu estou tentando fazer da forma mais simples para explicar para vocês o que representa essa pandemia de Covid-19 e a gente tentar responder um pouco aquelas perguntas que são os cenários de risco. E aí, por que eu sei que aqueles 20%, quando eu tenho uma positividade superior a 10%, gente, eu tenho pandemia, eu tenho uma epidemia local. Positividade acima de 10% não é controle. Eu tenho um R0 acima de 1. Então, e ele pode até estar abaixo de 1, mas o intervalo dele vai estar passando pelo 1. Então, eu preciso puxar a minha positividade, a minha meta é trazer a positividade para baixo de 10% de positividade. Porque a gente sabe que todos os países que tiveram mais de 10%, você teve epidemias. Todos os países com mais de 10% de positividade representaram picos na transmissão, independente do tamanho do país. Agora, vamos comparar o Brasil com alguns países. Então, eu vou pegar aqui e vou comparar agora, para responder uma outra pergunta aqui. Então, eu fiz para vocês agora uma análise de cenário de risco. Né? Eu mostrei para vocês alguns cenários, assim, mostrando comparativamente. Agora, vamos olhar isso do ponto de vista numérico, fazendo uma análise epidemiológica do risco. Então, eu vou voltar aqui e vou apresentar para vocês do mundo, depois eu vou mostrar do Brasil. Então, do mundo. Comparando o Brasil, que é esse cinza aqui, ó, esse cinza clarinho, o Brasil sempre vai estar no fundo. Vai ser o cinza clarinho que está aqui no fundo, que é para os óbitos. Então, a coluna são os óbitos, e a linha... Então, a minha escala de óbito está do lado de cá. É óbito por milhão de habitantes. E a linha, a minha escala de cá. Caso para cada 100 mil habitantes. Então, aqui eu estou comparando Palestina e Israel com o Brasil. Então, a gente vê dois países, um do lado do outro. A Palestina teve um pico aqui, no final de novembro. Israel teve um pico aqui, no início de janeiro. Mas Israel começou a vacinar aqui, ó, em 20 de dezembro. Olha o que aconteceu. Eu tenho 1, 2, 3 semanas depois, aliando vacina com quarentena rigorosa que eles fizeram, olha como que os casos despencaram. Ou seja, vacina é a única solução para controlar a epidemia. Mas não é vacina sozinha, porque se você olhar, a incidência em Israel, que é o verde, ela aqui está em torno de 25 casos para cada 100 mil habitantes. Se a gente olhar aqui e comparar, o Brasil é praticamente uma Palestina. Olha só, a densidade populacional da Palestina é maior do que a do Brasil, muito maior. O IDH da Palestina é igual ao do Brasil. A expectativa de vida na Palestina é praticamente igual ao do Brasil. A Palestina é um país mais novo do que o Brasil, a mediana da idade. E o número de leitos que nós temos? O Brasil tem 2 por mil, Israel tem 3 por mil. Vamos olhar um pouquinho mais, vamos olhar outros países. Vamos olhar agora Estados Unidos e Canadá com o Brasil. Gente, eu fiz essa análise só para vocês, viu? Para poder explorar um pouco aqui essa análise que o Dr. Medina me desafiou aí para apresentar para vocês. Então, agora eu vou olhar para os Estados Unidos, que está em azul, o Canadá, que está nesse vermelho clarinho, e o Brasil está aqui em cinza no fundo. Vejam uma primeira coisa. O período de maior transmissão no hemisfério norte, acima da linha do Equador, é diferente do período de maior transmissão no hemisfério sul.
Isso é natural, porque a sazonalidade dos vírus respiratórios é no inverno, não é no verão. O que a gente está vivendo hoje é uma condição inexplicável do ponto de vista do comportamento de vírus respiratórios. É porque a transmissão está tão elevada, que um fator que deveria ser raro ou menor no período do verão se tornou um prevalente, um fator prevalente. Então, nós estamos vivendo uma realidade muito, muito crítica. E nós ainda vamos entrar no inverno, ou seja, nós estamos no pior cenário que a gente pode esperar. Com pouca vacina e ainda muita gente para poder pegar a doença, com variantes muito perigosas. Então, os Estados Unidos também fez vacinação em massa, reduziu significativamente. O Canadá não fez uma vacinação em massa, porque ele está tendo problema, teve problema de organização, mas lá eu posso falar com segurança, porque eu conheço pessoalmente e minha sobrinha mora em Ontário. Então a gente está acompanhando diariamente, eu estou acompanhando diariamente a situação do Canadá e tenho amigos no Canadá, no Ministério da Saúde do Canadá. E a gente está vendo ainda uma dificuldade. Vocês podem até ver aqui que teve uma recrudescência no Canadá recentemente em número de casos, mas não em número de óbitos. Então você tem uma dissociação entre o óbito, entre a incidência e a mortalidade. Os Estados Unidos e Canadá, cada um tem 3 óbitos, 3 leitos por mil, mas a expectativa de vida é maior nesse país, né? Então, a probabilidade de óbitos lá seria muito maior do que no Brasil. O IDH é muito maior, a densidade é muito menor, tirando os Estados Unidos, que é maior, e a população, Estados Unidos são diferentes, mas são países grandes, continentais, e nas grandes cidades, as grandes cidades se parecem nos 3 países. Agora vamos olhar o Brasil comparado com a França e o Reino Unido, que também é um outro exemplo interessante. Novamente, é o mesmo padrão, né? Nós temos aqui, principalmente no inverno, né? No período do inverno você tem uma maior incidência, então essa curva deles aqui faz sentido para eles. A nossa curva aqui, que é esse cinza, não faz sentido para nós. Primeira coisa é que vocês precisam se indignar com a curva que nós temos no Brasil. Não é aceitável o que nós estamos tendo de perda de vidas e doentes, principalmente de profissionais de saúde, de segurança e outras áreas que estamos colapsando em todos os lugares do Brasil. Então, a gente pode olhar aqui que a França e o Reino Unido, o Reino Unido está aqui nesse vermelho aqui, marrom, sei lá, laranja. Aí ele atingiu o pico, está caindo vertiginosamente, decorrente de vacinação. Aqui, o Reino Unido também caiu o número de casos. A França não conseguiu fazer vacinação, ela conseguiu controlar apenas com quarentena. Então, ela reduziu, ela vem mantendo, mas é praticamente um platô, tá vendo? Olha a diferença entre você conseguir interromper uma transmissão com vacina aliada à quarentena e você conseguir reduzir a transmissão apenas com a quarentena. Você tem um limite para o distanciamento social e a medida não farmacológica. Mais difícil ainda é você ficar abrindo templos, igrejas, comércio, num momento que está todo mundo precisando se concentrar dentro do limite ali da sua casa e para atividades estritamente essenciais para um período curto de 3 semanas. Então, nós estamos realmente à mercê da história natural desse vírus. O vírus hoje, no estágio que nós estamos, as medidas não farmacológicas praticamente fazem água para ele. Ele não está nem aí para nós. Então, a gente está vivendo uma situação e o que a gente está tentando é preservar o sistema de saúde e não a transmissão. Nós não conseguimos mais intervir sobre a curva como a gente gostaria. Aqui, comparando Itália e Espanha, 2 países que viveram situações muito críticas novamente, recentemente, mas olha aqui, olha o verão da Itália e o verão da Espanha. Eles puderam abrir o comércio, porque no verão eles tiveram uma redução muito. Eles chegaram a ter 2 casos para cada 100 mil habitantes. É um volume muito baixo. Aí aqui nós temos
essa queda. Essa queda que está tendo em todos os países do hemisfério norte, ela também tem alguma proporção de características sazonais. Não é possível dissociar o ambiente da expressão de uma doença em nenhum momento da história. Aí, quando eu vou agora para um país, Portugal e Grécia, que são dois países praticamente do mesmo tamanho, olha que interessante, Portugal e Grécia. Portugal não conseguiu vacinar muito, mas, olha, fez uma quarentena muito forte. Muito forte. E a queda de Portugal do número de óbitos foi vertiginosa. De óbitos e de casos, que é a linha vermelha. Já a Grécia não conseguiu e está vivendo hoje uma crise. A Grécia está nesse azul aqui crescendo. Aqui nós temos a Austrália e Nova Zelândia, está até vergonha de comparar, porque não dava nem para comparar. Está vendo? Isso aqui é Austrália e Nova Zelândia, comparado com o Brasil, usando a mesma régua, comparando o número de casos que eles têm em relação à população deles. Olha o Brasil e olha os países da Austrália e Nova Zelândia. Então, aqui a gente está usando taxas para comparar e é razoável. Claro que tem as suas limitações, mas é razoável. Aqui, os nossos vizinhos, Uruguai, Chile e Argentina. Então, nós podemos ver aqui que o padrão de transmissão, ela se dá praticamente aqui, ó, maio, agosto. Aqui a Argentina pegou um pouco ali em setembro, mas olha como que nós estamos parecidos aqui também na região, no hemisfério sul. E a mesma coisa vale para a China e a Índia aqui. Também países, né, com dimensões continentais, mas aí tem um problema também da informação. Para finalizar, Japão e Rússia, a mesma coisa, usando a mesma régua para medir todo mundo. Aí agora, o Brasil. Isso aqui é o Brasil. O Brasil está assim hoje. Leitos não existem mais disponíveis praticamente. O turnover, o caso quando entra no hospital, ele está ficando em torno de 15 dias ocupando o leito. Os casos, eles estão entrando mais cedo nos leitos de UTI, então a gente tem diminuído o óbito, porque as intervenções estão sendo mais rápidas, mas a gente não está vendo essa situação ainda fazendo efeito. Então, como é que nós estamos agora para finalizar a minha apresentação sobre as estimativas de risco? Então, no Noroeste, eu não vou usar as mesmas regiões geográficas que vocês conhecem. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Eu vou dividir o Brasil em 4 regiões. Noroeste, que pega a região norte menos o Tocantins. Então, se a gente olhar aqui o incremento em relação a casos e a óbitos por semana epidemiológica, a gente pode observar que na região noroeste, ou seja, nesses estados em verde, eu tenho, nas últimas 2 semanas, nós estamos na semana 14, tá? Então, na semana passada e atrasada, todos os estados da região noroeste desses estados tiveram um incremento negativo, ou seja, houve sim uma redução na velocidade. As medidas estão fazendo efeito. A mesma coisa vale para o óbito, apesar de que o óbito ainda é reflexo de uma transmissão que aconteceu há 4, 6 semanas atrás. Agora vamos olhar a região em relação aos casos e óbitos, literalmente. Então, em relação aos casos, observem que eu ainda tenho um aumento. Então, aqui eu estou tendo um aumento que aconteceu principalmente aqui na semana 11, mas desde então eu estou em queda em todos os estados. Então, a gente talvez tenha um cenário um pouco melhor para esses estados na próxima semana, se seguir nesse ritmo. Mas agora, com essas aberturas, com esse feriadão que teve aí, eu acho pouco provável que a gente possivelmente tenha enxugado gelo e a gente esteja perdendo tudo que foi feito. E os óbitos, aqui nós temos o estado de Rondônia como o único estado dessa região aqui com uma situação muito mais crítica. Vamos olhar agora a região centro-norte, que pega a região centro-oeste, mais Tocantins, Maranhão e Piauí. Aqui nós temos
Nesta região centro-norte, na semana passada, os estados do Mato Grosso do Sul e o estado do Piauí foram os únicos estados que tiveram um incremento positivo, ou seja, tiveram mais casos na última semana do que comparado com a semana anterior. Então, foi uma relação positiva. Os óbitos, todos, tirando aqui o Goiás, tiveram também incremento positivo. E vamos olhar agora a distribuição das incidências e mortalidades. Então, nós podemos observar que todos eles estão caindo também, aqui, caindo desde a semana 11, temos Tocantins e Distrito Federal e Mato Grosso, em relação ao número de casos. Em relação ao número de casos da semana 12, temos aqui o Goiás, o estado de Goiás, e começando levemente o estado do Maranhão. Em relação ao número de óbitos, ainda crescente. Por quê? Porque ele está representando esses casos que aconteceram aqui, essa transmissão que aconteceu nesse período aqui. Então, óbito tem uma limitação muito grande de análise. A região leste, que eu pego Nordeste, mais Rio de Janeiro e Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aqui, um incremento negativo. No caso de óbitos, praticamente, nós temos apenas Bahia e Rio Grande do Norte como um incremento negativo. E quando a gente olha para o número de casos e óbitos, todos ainda meio que no platô, tá vendo? Nós ainda não temos uma tendência, não dá para saber se isso aqui ainda está numa ascensão ou numa queda. Esta semana é que vai dizer efetivamente qual vai ser o rumo da pandemia na região Nordeste, pegando o leste do Brasil. Porque Rio de Janeiro e Espírito Santo tem mais a ver com o Nordeste, do ponto de vista de vírus respiratório, do que com Minas Gerais e São Paulo. E agora vamos olhar para a região Centro-Sul, que pega São Paulo, Minas Gerais e a região sul do Brasil. Esses estados apresentam sazonalidade de vírus respiratórios similares. Então, nós temos todos eles com um incremento negativo, mas em relação ao óbito, nós temos Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina com incremento negativo, e Minas Gerais e São Paulo ainda com incremento positivo, mas ainda resultando da transmissão que ocorreu muito intensivamente aqui entre a semana 10 e a semana 12. Então, é óbvio que essas curvas ainda estão em dinâmica, estão ainda sendo mudadas, né? Então, o número de óbitos está caindo, a gente está vendo aqui, vocês vão ver uma redução. Os efeitos dessas medidas, eles vão se fazer presentes nas próximas semanas, mas eu tenho que levar em consideração que eu tenho, por exemplo, aqui leitos no Distrito Federal agora recentemente, 89% ocupado, leito de semi-intensivo, UTI, todos os hospitais aqui, ó, com 100% de ocupação. E, ainda por cima, vários medicamentos faltando, estoques zerados e tal. Então, não basta apenas olhar para o número de óbitos, porque os determinantes da expressão de uma doença numa coletividade, ela não pode ser olhada só do ponto de vista do determinante pessoal, daquele genético, características como envelhecimento, mas eu tenho que olhar o trânsito interno, as desigualdades, eu tenho que olhar para as relações com animais, a poluição, as mudanças climáticas. Tudo isso afeta a transmissão de uma pandemia. Então, para finalizar, gente, eu posso dizer para vocês que nós temos uma pandemia em curso com características diferentes em cada região do mundo. São epidemias diferentes dentro de uma pandemia. A próxima pandemia está mais próxima do que distante de nós, então nós teremos uma pandemia daqui a alguns poucos anos, ou teremos ainda esse ano uma pandemia de influenza, vai saber. Podemos ter ainda uma situação nada tão ruim que não possa piorar. E
Para finalizar, a única coisa que a gente pode ter certeza que para trabalhar com e para entender esses cenários, vocês precisam olhar para é como se fosse um ladrilho português. Vocês vão ter muitas variáveis que têm que levar em consideração para entender. Vocês têm que saber um pouco sobre doença emergente, o que é os condicionantes, tem que ter normatizações, tem que ter algumas doenças que vão co-circular agora, como a gente viu o vírus sensicial respiratório, a dengue continua, não desapareceu, malária, chagas. Com esse uso indiscriminado de hidroxicloroquina e cloroquina, você desestruturou o programa de malária. Tudo isso vai ter uma conta que vai chegar para a gente como sociedade. Para a gente conseguir enfrentar isso, não tem outra maneira que não criando um caminho que passa pela consolidação e coleta de informações, investigação, pesquisa e análise, divulgação, transparência, planejamento e implementação para mitigar, controlar, eliminar e manter a governança, né, com a prevenção, proteção e promoção. Isso tudo aqui se chama vigilância em saúde, que é o que eu faço, porque a gente estuda as doenças e o impacto que elas vão acontecer. Historicamente, as epidemias fazem parte da sociedade e elas causam impacto. Inclusive, a vigilância nasceu em decorrência, lá no século XVII, com John Grant, ela nasceu em decorrência de um problema que era a peste. A peste, na gestão do rei Charles II, ele falou, eu quero que os médicos procurem uma forma de fazer com que os nobres possam fugir e os mercantes possam definir o que fazer com seus negócios. Foi assim que nasceu a vigilância. Não tem contradição com a economia. Por quê? Porque foi a economia que criou a vigilância. E o que a gente está fazendo hoje são medidas para proteger a economia, não ao contrário. Não é apenas a vida, é principalmente a economia. Quando a gente fez quarentena, a quarentena nasceu no século XIV em Veneza para proteger as grandes navegações, para evitar que a peste entrasse no continente. Se criaram os lazaretos, as pessoas ficavam ali num barco ancorado por 14 dias, quem tivesse que morrer, morria ali dentro daquela ilha, e só depois que entrava para dentro do continente. Nasceu também por causa da economia. Então, não me venham com discursos de dissociação entre a economia. A economia que criou a vigilância. Então, se a economia não enxergar a vigilância, não entender a vigilância, nós não vamos, e o impacto que foi da SARS, que foi de 4% do PIB de Hong Kong, nós vamos depois fazer o cálculo. As estimativas passam dos trilhões no caso da Covid-19. E, para finalizar, a única maneira que nós temos de controlar essa pandemia passa pela compreensão desse vírus, que tem características aqui que passam pela proteína. É apenas isso aqui, a gente tem que entender essa proteína S. As vacinas são baseadas nessa proteína que faz a ligação com a célula humana, na enzima cardioversora de angiotensina, e ela, a partir disso, ela pode sofrer mutações, e se essas mutações forem na posição 484 ou na posição 501 do vírus, do código genético, você vai ter variantes que podem, eventualmente, como essa da Dinamarca, como essa do Reino Unido, como essa da África do Sul e como essas do Brasil, elas podem inviabilizar a vacinação. E para enfrentar isso, não existe outra maneira senão criando um conjunto de camadas de proteção que eu chamo da estratégia do queijo mineiro, que passa por responsabilidades pessoais, como manter a distância física, higienização, a tossir, usar máscara, evitar tocar o rosto, limitar a permanência em locais cheios, e responsabilidades compartilhadas, que os governos também têm que fazer. Rastreamento e teste, nós temos que aumentar o número de testes,
temos que comunicar melhor, tem que voltar a ter coletivas técnicas, e não coletivas de comunicação social como tem hoje. Temos que ter quarentena e isolamento efetivo. O governo e o Congresso, o Supremo Tribunal Federal não podem permitir que alguns setores se abram antes do momento adequado. Tem que continuar deixando que os governos locais cumpram aquilo que lhes compete e a ventilação e filtragem do ar. Porque não é possível distinguir entre resfriado, gripe e Covid. E nós estamos tendo uma segunda onda, mas vamos ter uma terceira muito em breve. Não podemos relaxar. Então, doutor Medina, estou aberto para perguntas, à disposição de todos. Então, convido a todos para visitar depois o meu blog, é o epidemiologista.org. Obrigado. Muito obrigado, Wanderson, por essa brilhante apresentação, que cobriu toda a sua experiência e toda a questão que nós estamos vivendo agora, tanto no nível internacional como no nível do Brasil. Só para começar, eu queria que você fizesse um paralelo entre a gripe espanhola, que em 3 anos, de 1918 até 1920, está descrito que ela teve 3 ondas, e ela seguiu o seu curso natural, não tinha vacina, nada, desapareceu em 2 anos, morreu 60 milhões de pessoas, que dá 5% da população da época, e assim, que paralelo você vê entre essas duas situações? Bom, doutor Medina, a gente tem muito pouca informação sobre a pandemia de 1918. A gente tem alguns poucos relatos e estudos muito preliminares, muito frágeis. Mas a transmissão naquela época, imagina que você ter uma epidemia no mesmo momento que você tinha uma guerra, né? Você estava com uma guerra armada, né? Com bombas e tiros e com estruturas, né? Foi a primeira grande guerra mundial. Nós tivemos um volume de óbitos que possivelmente foi muito superior àquilo que a gente conhece. O que eu posso dizer, baseado nos relatos e nos livros que contam a história de 2018, comparado com o que a gente vive hoje. Pegando o exemplo desse final de semana agora, que nós tivemos aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal liberando cultos, igrejas e tal, foi uma decisão controversa e muito questionável, né, do ponto de vista criminológico e técnico. Eu não entro no mérito jurídico, não é da minha competência. Mas ela é questionável do ponto de vista técnico. O que acontece? Lá em St. Louis, em Nova Orleans, teve um pastor que ele próprio, por iniciativa própria, interrompeu os cultos. Isso está bem documentado, saiu em jornais da época e tudo mais. Nós tivemos aqui, no ano passado, a Coreia do Sul tendo um culto sendo o principal dispersor do vírus na Coreia do Sul. Então, evidências estão muito claras, né? Existe, sim. Não porque o culto seja uma atividade diferente, não tem nada a ver o culto. É apenas por causa da característica da atividade, né? Você não vai fazer um culto ali, de modo geral, com pessoas distanciadas e também sem que as pessoas recebam dízimo, peguem na mão, né? Tem uma série de situações ali que acabam levando para o relaxamento do cuidado. E pelo que a gente viu em várias fotografias e tal, é muito difícil de fazer um controle. Então, esse é um primeiro exemplo, vou pegar um exemplo atual, né? Inclusive recente. Mas eu diria que a transmissibilidade da influenza H1N1 lá em 1918 possivelmente foi muito maior do que a gente está vendo hoje na Covid-19. Wanderson, nós temos 3 perguntas para encerrar. Primeiro do Horácio Ramalho, o Hélio Teixeira e o doutor Sérgio Dalari. O Horácio, acho que o doutor Horácio caiu. O Horácio saiu? Caiu. O Hélio Teixeira. Está sem som, Hélio. Aqui.
Olá, bom dia, grato a todos, grato à excelente palestra, né, do professor Dr. Anderson, graças ao Medina pela oportunidade de a gente assisti-la. O Medina é um grande garimpeiro de talentos em todas as fases das pessoas que ele localiza, e a sua palestra foi maravilhosa, foi muito oportuna. Eu vou primeiro encaixar a minha pergunta e depois quero fazer um comentário. A pergunta diz respeito à governança, nesse sentido que se dá a palavra, né, de pessoas que interagem, trocam informações para decidir. E você colocou no final essa questão da responsabilidade compartilhada, da gestão compartilhada. Eu gostaria de ouvi-lo quanto a essa questão da gestão compartilhada desse fenômeno, considerando que o modelo de vigilância é precário, o cenário é negativo, não é pessimista, de alto risco, e quer dizer, o risco é elevado. Então, antes de colocar a palavra para a sua resposta, eu só queria comentar que a sua palestra, a presença do professor Medina, mostram como há um grande desperdício de talentos no Brasil. Ou seja, pessoas que deveriam ser mais ouvidas acabam não sendo. A gente pode colocar culpa na governança e etc. Eu gostaria de ouvi-lo quanto a um comentário, que a pergunta é muito ampla, como melhorar a governança, como melhorar a gestão compartilhada, ou como reduzir omissões e desperdício de talentos que nós temos, ilustrados pelos dois casos que eu citei. Doutor Emil, primeiro, muito obrigado pelas palavras, eu fico muito lisonjeado. O Ministério da Saúde, eu trabalhei no Ministério de 2001 a maio de 2020, do ano passado. Então, eu conheço profundamente o Ministério, mas trabalhei em municípios e estados. E nós temos talentos em todas as áreas, em todos os níveis de gestão. Infelizmente, essas pessoas não estão sendo ouvidas de modo geral, né? Claro. Eu diria que em São Paulo a gente tem um comitê de emergência que está funcionando, no Espírito Santo também tem, em Pernambuco também tem, no Ceará, no Rio Grande do Sul. Nós temos experiências muito, muito interessantes em todos os lugares, né? E gestores assumindo municípios nesse ano. Então, nós temos uma diversidade muito complexa para a governança. Mas nunca é tarde para começar. E para começarmos a sair e planejarmos, o Brasil é muito imediatista, doutor Hélio. A gente quer resolver o problema para ontem. Então, hoje, no estágio que nós estamos, nós devemos nos dar a mão à palmatória e falar, olha, falhamos, nós não conseguimos resolver a questão, falhamos. O que nós queremos para 2022? E começar a trabalhar desde já pensando em 2022. 2021 já era. Não dá mais para a gente fazer muita coisa em 2021. O vírus, nós não vamos ter... para vocês terem ideia, se vocês olharem o programa de vacinação de influenza, o governo federal botou os idosos começaram a ser vacinados dia 11 de maio. Quando eles chegarem no limite do inverno, eles não vão estar protegidos nem para a Covid, nem para a influenza. É um absurdo isso que está acontecendo. É um absurdo. Já deveriam estar vacinando quem tomou 2 doses de vacina de Covid já, imediatamente, contra a influenza. Nós não podemos ficar fazendo campanha de influenza como tradicionalmente a gente faz. A gente vai ter que fazer já, imediatamente, ao mesmo tempo e agora. Então, para situações emergenciais, eu tenho que ter ações emergenciais. Então, a governança, ela precisa de... no Ministério da Saúde, toda a vida que eu trabalhei lá, nós tínhamos uma comissão de especialistas ad hoc. Esses especialistas são profissionais indicados pelas sociedades científicas e corporações do Brasil inteiro. Então, você tem Sociedade Brasileira de Infectos, Sociedade Brasileira de Pediatria, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Medicina, todo mundo na mesa. Se essas pessoas não estiverem na mesa e não tiverem voz, e principalmente, se vocês estudarem a criação do sistema de vigilância no Brasil, só vou fazer uma breve contextualização. No início da década de 70, mais precisamente em 72, nós começamos a ter um grande surto, uma epidemia de meningite de um tamanho enorme no Brasil, matando muita gente.
que foi até 74, 75. Quando ela chegou no centro de São Paulo e começou a matar filhos de empresários, de grandes empresários, esses empresários começaram a pressionar o governo para tomar a decisão, isso foi o governo Geisel. E aí teve a quinta Conferência Nacional de Saúde em julho de 1975, e nessa Conferência Nacional de Saúde é que nasceu a vigilância epidemiológica e nasceu o Programa Nacional de Imunização. Nós estávamos num período mais duro da ditadura, em 1975, e foi ali que a gente construiu um sistema que a gente está utilizando muito hoje. Então, não existe uma dissociação entre vigilância, economia e governança. Então, se nós não utilizarmos a vigilância, em 2018, nós, como sociedade, criamos a Política Nacional de Vigilância e Saúde. E nós dissemos no artigo 2º que a vigilância ela é orientadora do cuidado. Se nós não colocarmos a vigilância na frente, e se a gente não parar de ficar fazendo vigilância baseado em óbitos, baseado na data da notificação e não na data de início dos sintomas, porque eu preciso saber quando que as pessoas começaram a ficar doentes. Eu tenho que isolá-las e colocá-las em casa, e eu tenho que fazer com que isso ocorra de uma maneira coordenada. Para isso, tem que ter uma liderança nacional com uma política nacional. Isso está escrito no Guia de Vigilância que eu mostrei para vocês. Ele só não está sendo cumprido. Está escrito, tudo que precisa ser feito está escrito ali. Só não está sendo cumprido, doutor Hélio. Então, lamentavelmente, nós não teríamos uma saída se não envolvermos a sociedade civil, dar voz à sociedade civil. E se nós não dermos voz aos especialistas, mas não especialista de prontidão. Eu acho que tem que ser especialista, como a gente fez na minha gestão, que era a representação das entidades, das sociedades científicas e entidades de classe. Porque aí a gente diminui um pouco um especialista oportunista que quer só vender o seu nome e aparecer para promover, fazer a promoção. Então, para mim, tem que chamar as sociedades científicas e criar um grande movimento nacional. Não é tarde para fazer isso, doutor Hélio. Nós precisamos fazer isso. O professor Sérgio Braga. Parabéns, Wanderson. Belíssima aula. Já merece um curso, que ela seja transformada num curso de pós-graduação com mestrado e doutorado. Parabéns. A pergunta é simples. O que aconteceu em Manaus que houve uma redução brutal? Eu vi as curvas e eu fiquei emocionado com essas curvas. E caíram óbitos, casos de internações, a ponto deles devolverem os cilindros de oxigênio para outras regiões. Doutor Sérgio, obrigado pelas palavras. Eu estou acompanhando Manaus. Manaus eu tenho um carinho enorme, porque eu tenho muitos amigos e perdi a doutora Rose. A doutora Rose era diretora da Fundação de Vigilância e Saúde, minha amiga pessoal. Ela faleceu de Covid, enfrentando a pandemia no pior momento que estava, com o marido com câncer, e ela que faleceu. Então, foi um drama para todos os amigos. Nós lamentamos muito o que é ocorrido, e estamos lutando em nome dela e de todos os profissionais e pessoas que perderam seus entes queridos. Então, aqui, eu falo muito mais como profissional do que como cidadão, do que como um profissional, principalmente. Estou falando como cidadão, como pai de família. E eu estou lutando para entender o que aconteceu em Manaus. Primeiro, doutor Sérgio, Manaus tem uma população muito concentrada, né, uma característica de concentração, principalmente na região de Manaus ali, do estado do Amazonas. Então, quando eu olho para o estado do Amazonas, Manaus representa em torno de 70% aí da população do estado. Manaus sempre teve, historicamente, um sistema de saúde muito precário, e o modelo de atenção lá é muito baseado em consórcios médicos, né? E tem ali
o mercado médico, o mercado de saúde, ele é muito fechado, é muito fechado mesmo. Nós tivemos o início da epidemia, desta nova fase da epidemia, sendo antecipado em Manaus. Então, nós tivemos, aliado com o esgotamento das medidas sanitárias, está todo mundo cansado, o senhor lembra lá das mobilizações que fizeram os comerciantes, né, uma pressão, e acabaram abrindo e tal. Tivemos uma tempestade perfeita ocorrendo em Manaus, que culminou numa situação de esgotamento do sistema de vigilância, com uma saturação das capacidades. E eles aumentaram o leito, é claro que o leite chegou muito depois, todo mundo se mobilizou, o Brasil inteiro se mobilizou, chegou um volume de recursos muito maior do que a necessidade, tardiamente, eu diria, porque no momento crítico não tinha, tanto que muitos morreram por falta desses equipamentos. E quando a gente olha para a realidade, aliado ao medo, né, como teve um medo, um pânico geral, porque a realidade estava imposta pelos cadáveres. A realidade imposta pelos cadáveres. Houve um medo, a imprensa cobrindo tudo, né, dando uma visibilidade muito grande, todo mundo ficou em casa. Então, aqueles que estavam na rua foram expostos, ou seja, houve um esgotamento de suscetível naquele momento. Mas sempre que eu tenho uma quarentena, historicamente, eu vou ter um aumento de casos algum tempo depois. Não tenham dúvida disso. A gente vai ter um novo aumento em Manaus. Só que vai ser um aumento menor. Ele não vai ser percebido da maneira como a gente viu agora em janeiro. Mas ele vai ser grande para a realidade local. Então, ainda temos uma situação de muita preocupação em Manaus. A nova variante, ela começou a circular primariamente lá. Mas, historicamente, doutor Sérgio, a sazonalidade de vírus respiratórios no Brasil começa da região noroeste, que é aquela que eu mostrei, que pega Manaus, Amazonas, a verde, depois vai para o leste, que é o nordeste, depois passa para o centro-norte, depois vai para o sul. Então, o Brasil é como se nós fôssemos 4 grandes países. Então, quando vocês olharem, analisarem esses cenários, é importante que façam a divisão do Brasil, não pela divisão geográfica, mas pela característica sazonal. Então, a governança ali em Manaus ficou precária. Eu não vou aqui entrar no mérito, todo mundo acompanhou a realidade, mas Manaus, lamentavelmente, vivenciou. Eu não diria que a gente não tenha mais sentido. A gente não pode cair nesse mesmo erro do ano passado. Ano passado, quando a gente teve aquele pior pico em Manaus, vieram vários especialistas e falaram assim, Manaus teve 20% de prevalência e atingiu a imunidade de rebanho. A história mostrou que estavam errados, né? Então, não vamos cometer o mesmo erro. Ainda tem muita gente para pegar a doença e corre risco de morrer. Então, tem que fazer um controle intenso em Manaus ainda também. Apesar, tem que aproveitar o momento agora que a queda foi vertiginosa. E eu acho que agora é aquele conto da cigarra e da formiga. É hora de guardar a comida para o inverno. Wanderson, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, a sua brilhante apresentação. Muito sucesso para você. Continua nessa luta que você já vem há muitos anos. E seja bem-vindo aqui ao Hospital do Rim, ou à Fundação Oswaldo Ramos, no momento que precisar. E nós vamos te chamar outras vezes. Eu sei que você está super atarefado, mas está à disposição aqui do hospital e vamos continuar no nosso programa lá junto com a educação também, toda quinta-feira. E lembrando que a apresentação fica disponível na página do Hospital do Rim no YouTube, então pode ser acessado a qualquer momento. Muito obrigado, Wanderson. A última palavra é sua. Obrigado, doutor Medina, doutor Arthur, doutor Sérgio, doutor Hélio, em nome de vocês, todos aqui que fizeram perguntas, que participaram, doutora Lúcia, doutora Dulce. Eu quero agradecer, doutor Medina, ao senhor e ao Hospital do Rim pelo trabalho que vocês vêm prestando e pelo papel que o hospital vem cumprindo na pandemia, sabe? Eu fico muito orgulhoso de ver esse trabalho e mais orgulhoso de estar fazendo parte aqui deste momento com vocês. Eu fico muito lisonjeado por todas as palavras aqui referidas a mim.